Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês de novo. Hoje vou contar uma história bem interessante. Tudo isso que eu vou contar aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais. A moça que me conta é a Cláudia. Ela disse que tudo isso aconteceu anos e anos e anos a fio. Em 2001, a fera começou a atacar a cidade. A cidade todos ficavam apavorados, todos ficaram com muito medo, porque eles perceberam, né, que aquela fera vinha, matava os animais, atacava as pessoas e ninguém tinha a paz de sair da cidade. Então, um belo dia, essa fera sumiu, desapareceu, desencantou e foi embora. Eles acreditaram. Só que em 2023, ela voltou. E quando ela voltou mais implacável, mais violenta e mais perigosa do que nunca. Essa fera veio, depois de não sei quantos anos novamente, para a cidade e começou a atacar implacavelmente. Não existia ninguém que andasse na rua depois das 10 horas da noite. As pessoas tinham pavor de tudo e de todos, a todos os momentos. Os animais acordavam dilacerados e as pessoas só juntavam os pedaços de bicho pelo chão. E tudo começou a virar um verdadeiro terror. O relato mais terrível que foi encontrado nesse lugar foi o da dona Cláudia, essa que me conta a história. Ela diz que estava em casa. O marido tinha saído para trabalhar, vigilante noturno, e ela estava sozinha. Então ela disse que percebeu que ele não, que a casa não estava normal depois que o seu esposo saiu. Os cães latiam demais e era uma coisa muito horrível. E o cheiro forte, terrível na rua. Um cheiro tenebroso de carne podre ficou no ar. Ela disse que foi tentar espiar pela porta, mas quando olhou pela greta, ela percebeu uma fera horrível, horripilante. Estava diante da porta dela. Ela disse: Meu Deus, se essa coisa arrebenta minha porta, eu tô morta. O pavor começou a tomar conta dela. Ela se desesperou de tal forma que ela não sabia o que fazer da vida. Então ela percebeu que aquela coisa começou a atacar os cachorros dela. 7 cachorros grandes, cachorro de raça. Ele atacou um por um. E ela viu aquele bicho matando e dilacerando os seus cães sem dó. Ela disse que a única coisa que sobrou para ela foi rezar. E implorava que aquele bicho fosse embora, porque ela não sabia mais o que fazer. Aquela coisa simplesmente lutou com os cães dela durante horas e matou todos eles. Não deixou um vivo. E quando ela terminou de matar todos os animais, ficou rodeando a casa por toda a noite, sentindo o cheiro, levantando o nariz e buscando ela no ar. Sentia o cheiro dela pelo ar. Isso é apavorante, eu acredito. Uma pessoa sozinha em casa, numa casa que não é muito segura, 7 cães mortos e um bicho rodeando a casa. Ela disse que olhou pela janela, pela frestinha que dava para ver para a rua. E ela viu. Lá estava ele. Um bicho enorme, preto, horripilante, catinguento, de podre, mas um podre carniça, diz ela. Olhos vermelhos, penetrante, e ficava olhando para a casa dela. De repente, do nada, ele sai correndo de dentro do pátio dela e entra mato adentro e some. Ela não entendeu por que ele fez isso, porque foi uma coisa muito rápida, mas ela acredita até hoje que foi um milagre de Deus. Nessa mesma noite, o vigilante noturno que cuidava do cemitério da cidade percebeu que algo de muito estranho estava acontecendo. Um bicho se debatia no chão, no centro do cemitério, e quando ele chegou perto, ele percebeu que era um bicho muito, muito grande e que queria ao mesmo tempo atacar ele, mas não conseguia. Então ele chegou e deu um tiro nesse animal. Deu um tiro bem no ombro. E quando ele deu o tiro, o bicho tentou se levantar para atacar ele. Então ele saiu de dentro do cemitério, aos prantos, e aquela coisa começou a se debater. Se debatia no chão e se rolava igual coisa de outro mundo. E ele disse que aquilo parecia que queria tomar forma humana. E ele falou que era uma hora, uma parecia que era humano, e outra hora parecia que era bicho.
E o pavor começou a tocar no coração de todos nessa cidade. No outro dia pela manhã, uma jovem que morava sozinha, nome dela, Clarice, ela estava lá, no hospital, com um tiro de bala no ombro. Segundo ela, teve um acidente doméstico e foi baleada sem querer. As investigações seguiram à solta, todos tentaram ver, mas nada provava que ela tinha sido baleada sem querer. Todos acharam que era um lobisomem, e realmente ela era. Essa jovem, que morava sozinha na cidade, era o lobisomem em questão, que estava apavorando, estava fazendo horrores na cidade. Todos os moradores daquele lugar se reuniram para linchar ela, para matar, acabar com a raça dela, porque ela se tratava de um lobisomem, uma maldição, uma fera maldita, que estava atacando pessoas, matando, dilacerando animais, fazendo um estrago na cidade. Quando chegaram dentro da casa dela, não a encontraram. Só apenas restos mortais de bicho, pedaços e pedaços espalhados pela casa. E restos de roupas das pessoas que tinham sumido. E ela sumiu para sempre. E ninguém sabe onde ela se meteu. Desde o ano passado, ela nunca mais voltou. E aquele bicho também nunca mais apareceu. A Cláudia, que nos conta a história, disse que quando amanheceu o dia, ela saiu para a rua para ver os cães. Ela só encontrou uma cabeça e 2 pernas de 7 cachorros. Ela devorou todos, sem misericórdia. Imagina você numa cidade interior, um bicho desse solto. Depois de muitos anos, ele some e volta. Isso é terrível, né? E, inclusive, a moça Clarice, ela era moradora da cidade. E ela tinha viajado por anos e tinha retornado naquele ano. Então tudo fechou, muito corretamente. Os moradores da cidade colocaram fogo na casa dela. Ela sumiu e nunca mais apareceu. E o bicho também não. Essa história me foi contada hoje. Eu achei interessante, por isso que eu dividi com vocês. Porque aconteceu ano passado, né, gente? Olha só, quantas coisas acontecem e a gente não sabe. Quantas coisas que a notícia não nos avisa, né? Não nos conta, não nos relata. Só sabe trazer desgraça, mas esse tipo de notícia ninguém conta, porque é algo sobrenatural. Ninguém quer contar. Mas eu conto. Então, eu sou a Bruxa de Salem. Se você tiver algum relato, alguma história para contar, me manda, que eu faço questão de estar contando e dividindo aqui com vocês. E se você acessar o meu canal, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e o seu comentário. Um beijo bem grandão. Mais tarde eu volto com outro comentário, tá bom? Mais um relato bem gostoso para vocês, que vocês merecem ouvir tudo que é de bom. Beijão bem grandão.